Então o que lhes falta aqui? Lhes falta a consistência da palavra, lhes falta a revelação da própria palavra. Lembra-se da passagem que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Em outro texto fala: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento e o poder de Deus. Então é exatamente esse momento. Romanos capítulo 11, versículo 1, a gente falando sobre grupos, a gente já falou que tem o grupo dos gentios, o grupo dos judeus e o grupo da igreja de Deus, como Paulo fala. Nós entendemos que vai chegar o momento que esses grupos se fundirão naquilo que diz respeito a um outro ser. Esse ser é aquele cidadão, né? De maneira figurada, é aquele cidadão que entrará nas bodas do Cordeiro. Seja do grupo dos gentios, seja do grupo de Israel, seja do grupo da igreja de Deus. Cada um desses grupos serão alcançados, serão exortados, edificados, consolados e levantados pelo Senhor, ainda que tratados de maneira distinta, em momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto de reino dos céus aqui na terra. E lá no céu também, né? Reino dos céus é em todos os ambientes. Então, com a perspectiva de reino, reino de Deus ou reino dos céus. Capítulo 11 do versículo 1, começamos ontem, Romanos, né, capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está falando do povo de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, o que Paulo está falando é que, já que a graça nos alcançou, agora nós, como povo gentílico, né? Na essência, nós somos um povo gentílico. Nós. Mas o Senhor nos alcançou em Jesus Cristo. E se nós formos alcançados pela misericórdia do Senhor, o primeiro grupo não será? Por que não? O Senhor não faz distinção, o Senhor não faz acepção, mas o Senhor os trata igualmente. Ainda que de maneira individual, no que diz respeito a grupos, né, cada grupo individualmente, mas o seu projeto, ele é universal, ele é coletivo, tá? Então vamos lá. Que diremos, pois? É que nem a gente como pai, como mãe, não é? Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, você deu para eles o mesmo prato de comida, a mesma educação, o mesmo ambiente, a mesma arquitetura de casa, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, só que cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas maneiras, as suas características pessoais, não é? Então o que você como pai faz? Você tem que trabalhar. Ainda que você tenha um plano para a tua família, para a tua casa, mas você tem que trabalhar individualmente, não é assim? Porque cada filho responde de uma maneira. Cada filho tem aquilo que o pessoal fala no inglês, né? Cada filho tem um timing. E o que é um timing? É um tempo para absorver, para assimilar tudo aquilo que você passou, transferiu e ensinou. Nós sabemos disso. É exatamente o que Deus está fazendo. Só que Deus faz de maneira perfeita, eterna, equilibrada, ponderada, moderada, com muito amor e com muita delicadeza, cada grupo. É exatamente o que você faz com os teus filhos. Tem filho que você já tem que chegar assim, pai, bola. Se não, tem outro que se você chegar assim, você arrebenta com ele. E você tem que fazer o quê? Olha, aí você
passa para esse teu filho aquilo que você passou para o primeiro, mas de uma maneira diferente, com outro tratamento. Por quê? Porque aquele filho é mais melancólico, o outro filho ele é mais, vamos chamar assim, mais irritadiço, mais, né, entre aspas, um pouco mais irritado, né? Então cada um você tem que tratar de um jeito, mas não é que você vai tratar diferentemente, vai fazer acepção de filhos. Você vai tratar um filho, proteger mais um do que o outro. Não é essa a questão. E Deus deixa isso muito bem claro. Estamos falando sobre o povo judeu. Romanos capítulo 11, versículo 7 diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito. Então a eleição deles os alcançou. Que eleição é essa? Né? Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios. Ou seja, à primeira vista, a rejeição do povo de Deus em relação vamos dizer, ao trono de Davi, que se chama Jesus Cristo, em relação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda que tenha havido uma rejeição, essa rejeição reproduziu em nós uma condição para nos achegarmos a Jesus. Por quê? Porque a salvação veio para os judeus. Mas esses, como diz em João capítulo 1, não o quiseram. Mas a todos que neles creem, deu-lhes a oportunidade, o espaço, a capacidade de se achegarem a Ele, né? E chamarem a Ele de meu Senhor e meu Salvador. Então diz aqui, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, o que Paulo está falando, se houve uma rejeição no primeiro momento, isso não significa que é ad eterno, que é permanente, mas que haverá, sim, numa linguagem mais hebraica, assim, que a pessoa não fique tão, vamos dizer assim, tão reticente, mas esteja de uma maneira mais descontraída e o Senhor Jesus chegará até eles também, com certeza. Isso é uma certeza absoluta. Então, haverá o momento da plenitude de Israel. E o que é plenitude na palavra? A plenitude é quando se consuma. A palavra revelada encontra um ambiente perfeito para se manifestar. E esse ambiente perfeito se transforma, alcança os projetos, os objetivos sobre os quais essa palavra foi lançada, e essa conexão leva a uma plenitude. Então existe a plenitude dos gentios, a plenitude do povo de Israel e a plenitude da igreja de Deus. Qual é? Exatamente estarmos conectados com a Trindade. Diz assim em Romanos capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, aí a todos nós, né? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Paulo mais uma vez está afirmando. Por isso que eu gosto de sempre basear tudo aquilo que pensamos a respeito, por exemplo, de escatologia, na palavra de Deus. Porque não tem, ainda que haja sim um acontecimento ou outro que a gente não saiba direito o que acontecerá, mas nós temos pelo menos a visão dessa progressão
dos acontecimentos de Deus e como Deus vai lidar com cada situação ou com cada grupo de pessoas. Capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, nós, os gentios, nós somos considerados, na versão poética de Paulo, né, oliveira brava. O que é oliveira brava? É uma árvore falida, né, que o seu fruto não será bom nem para ser amassado, nem para servir de alimento, e nem muito menos para extrair azeite. Então é oliveira brava, né? Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, sempre avisando, não cometamos o mesmo erro, nem de endeusar o povo de Israel, que existe um grupo nosso, né, do nosso povo, que endeusa, que fala que precisa ser judeu e tal, até mesmo na cultura, até mesmo na vestimenta. Não. Nós somos Israel espiritual e não Israel físico, tá? Até porque o Israel físico, ele está falido. A Jerusalém física, no sentido social, no sentido contextualizado do dia, do tempo de hoje, está falido. Não é essa a questão, mas é a questão espiritual, tá? Romanos 11, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, significa que a incredulidade impera naquele povo, por enquanto. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Olha, a própria palavra está falando por si. Então, se não permanecerem, a incredulidade os afasta de Deus e do seu propósito. Mas se não perecerem na incredulidade, ou não permanecerem na incredulidade, com certeza o Senhor os alcançará. Tá? Por quê? Porque a salvação veio através deles. Porque existem promessas aos patriarcas deles. Certo? Diz Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo ainda chama de mistério, mas é um mistério que não permanecerá. É aí que eu falo para você, a cada dia que passa, coisas da palavra que você leu anteriormente, e que você leu e passou desapercebido, quando você lê novamente, você fala, meu Deus, que coisa estranha. Sabe quantas vezes eu li essa passagem? Aí você pensa com você, né? Sabe quantas vezes eu li essa passagem? Eu estou lendo de novo e o Senhor está. E é maravilhoso porque o Senhor salta aos nossos entendimentos o que Ele deseja falar. Então é essa a vitalidade, né? A contextualização de uma palavra perfeita que é a palavra de Deus. Então é por isso que Paulo chama isso de mistério, né? Que não ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Então, olha, o que não está escrito é melhor a gente deixar para lá. Vamos pensar somente no que está escrito. O que está escrito é o seguinte, que o povo de Israel foi rejeitado no primeiro momento, que ainda que substituído por nós, a Igreja de Deus, para cumprirmos com os propósitos de Deus, e a Bíblia fala que nós alcançaremos esse projeto de Deus, ainda que você fale hoje que a igreja está nessa situação que está, né?
a igreja sem identidade, fraca, fragilizada, mas não vai ser assim totalmente durante todo o tempo. Então essa igreja ainda se levantará na sua plenitude. E se levantando na sua plenitude, cumprirá com o papel que lhe foi estabelecido pelo Senhor. Não como o povo de Israel, que chegou um momento que rejeitou, mas diante do Senhor de uma maneira perfeita. Então a obra que o povo de Israel rejeitou foi substituído nesse quesito operacional pela igreja de Deus. Só que esse povo que rejeitou no primeiro momento, ele não será rejeitado para sempre. Que ainda que substituído, mas não foi rejeitado. Então o Senhor Jesus virá e trará uma condição apenas, né? E seremos, como diz Paulo, e a gente vai ler daqui a pouco, seremos uma só pessoa, ou seja, um terceiro ser. Diz aqui, que vem o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja só. Então isso significa que não apenas o Senhor trará de volta toda uma condição prometida ao povo de Israel por milênios, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, mas que ainda, veja só, versículo 25 do capítulo 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então significa que nós, igreja de Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, nós vamos chegar ao momento que chegaremos à plenitude. E o que é a plenitude? A plenitude é o nosso encontro com Jesus. Então, pelo que está escrito aqui, é possível sim que haverá conversão na tribulação. Num pior momento da humanidade, como jamais visto anteriormente, o próprio Jesus quem fala isso, mas de uma maneira plena, o Senhor, de alguma maneira, os dará um espaço para a conversão. Então, o grupo dos gentios sendo tratado, sendo estabelecido e sendo chamado de igreja de Deus. Tá? Claro, aqueles que quiserem, lógico, sempre existe o livre-arbítrio. Como é que é chamado na política, na sociologia? Estado de Direito. Então há o Estado de Direito, com certeza. Mas quem quiser, nós chegaremos no momento que chamará a plenitude dos gentios. Qual é a plenitude dos gentios? Plenitude dos gentios? É nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas isso não significa que aquele povo não será alcançado pelo Senhor também. Só um grupo sendo tratado e depois um outro grupo sendo tratado. Ainda que esse outro grupo seja no momento crítico da humanidade, mas ele será tratado e terá a oportunidade de se converter. Então, uma síntese de todo o plano de Deus é o seguinte: Deus não trabalha esses dois grupos ao mesmo tempo. Primeiro ele trabalha um, como foi no início, não foi assim no início? Primeiro ele tratou o grupo chamado o povo de Israel. Esse grupo foi, refez, alianças, Adão e Eva, Noé, Abraão, os patriarcas, os juízes, os reis, profetas, sacerdotes e tudo aquilo. Chegou Jesus Cristo. Quando chega Jesus Cristo, novamente eles rejeitam. Como Jesus fala a respeito de Jerusalém, que mata os profetas, né? Que matam aqueles que vão em nome do Senhor. Tá bom, rejeitaram? Então nós vamos levantar um povo em substituição. Foi levantado por causa disso os gentios. Dentre os gentios foi estabelecido um grupo chamado Igreja de Deus, que somos nós todos. Esse grupo ficou encarregado de apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse grupo cumpriu com o projeto de Deus.
esse grupo vai chegar à plenitude dos gentios. Que é plenitude? É quando a Trindade se conecta perfeitamente com esse grupo. Mas aí tem o grupo dos judeus. Esse grupo, como diz Paulo, será alcançado. Se formos colocados em substituição por algum tempo, não significa que será para sempre. Israel não terá uma oportunidade. Capítulo 11 de Romanos diz assim, e assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E por que o Senhor tem a responsabilidade de alcançar esse grupo? Esse grupo que o rejeitou à primeira vista. Porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Senhor fez uma promessa aos patriarcas. E por causa disso ele vai cumprir. Ainda que esse povo o rejeite, ainda que esse povo faça vista grossa em relação a Jesus Cristo, esse povo será alcançado. Obviamente, no momento. Como grupo dos gentílicos, que somos nós, fomos alcançados. Tá? Eles rejeitaram, e por causa da rejeição, nós fomos incluídos. Mas, assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia vai alcançá-los novamente. Entendeu? Dentro de um processo de escatologia, de últimos acontecimentos. Então, pelo que diz aqui a palavra, possivelmente não, com certeza. Plenitude dos gentios significa o cumprimento de todo, quando estiver consumado. Lembra que eu falei para você, na cultura hebraica, ser chamado de bom, bom é somente aquele que fala, que operacionaliza o que fala e cumpre o que fala. Esse é bom. Por isso que Jesus fala, está consumado, apenas como nas suas últimas frases na cruz do Calvário, porque até então ainda não estava consumado. Porque ele falou, porque ele cumpriu e terminou o que cumpriu. Terminou o que falou. Então, plenitude dos gentios é exatamente o cumprimento perfeito de toda a palavra do Senhor. Então é por isso que eu estou falando para você, que havendo a tribulação, eles serão alcançados ainda que dentro da tribulação. Tá? Porque o grupo dos gentios já foi cuidado, já foi trabalhado, está tudo bem com esse grupo. Agora vamos para o grupo do povo de Deus, o povo de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 30, não vai dar tempo mais. Bom, só vou ler, porque é um dos textos muito profundos, e amanhã a gente continua. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, ela estava falando sobre a misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Quer dizer, todos foram rejeitados na desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Mas assim como ele está se utilizando de misericórdia para nos alcançar, assim será com os outros dois grupos. Tá? E seremos um grupo um dia, seremos um só corpo, um só Deus, um só Salvador e um só Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. A cada dia que eu leio a palavra do Senhor, não tem como a gente não se emocionar, com aquilo que Deus está falando, com cuidado, com a delicadeza. Exatamente
Esse é o nosso Deus. A impressão que dá quando a gente estuda, no começo, no início, é que a gente está estudando alguma coisa, mas para quê? Para puro conhecimento? Não. Mas para constatar